Em Wuhan, epicentro da epidemia, a cada 4 dias o número de infectados dobra. Na França, o governo anuncia o fechamento de restaurantes, bares e lojas. Na Espanha, a população só poderá ir às ruas para atividades essenciais. At this moment, we have 22 patients in the United States currently. O mundo atingiu 500 mil de casos confirmados de Covid-19. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. No Brasil, houve um caso suspeito de coronavírus na capital de Minas Gerais. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Os números ainda tendem a aumentar. Um vírus que se dissemina rapidamente, se espalhando pelo país. Nas últimas 24 horas foram confirmados 1.270 óbitos. O número de mortos no Brasil é o maior da América Latina, superando a China, berço da pandemia. Muito mais fantasia a questão do coronavírus. Mais de 1 milhão já se infectaram. Epidemia que cresce em ritmo acelerado. Centenas de italianos, espanhóis e portugueses vão às janelas para aplaudir os profissionais de saúde. A necessidade de proteger vidas. Foi bem difícil porque nos primeiros dias a gente não tinha leite suficiente, estava super lotado. A gente não tinha hospital de campanha prontos e os que estavam prontos não tinham equipe. E aí eu vi um paciente morrer agonizando na frente da gente. E a gente queria estar fazendo alguma coisa, mas a única coisa que a gente podia fazer era manobra de ressuscitação. E eu sabia que se a gente tivesse uma saúde eficaz e de qualidade, essa pessoa poderia estar viva. E essa é a realidade que a gente vivenciou todos os dias. Tinha plantões que eu tirava 12 horas noturno sem descansar 30 minutos. Eu não conseguia descansar 30 minutos porque não tinha tempo. Era paciente chegando, era paciente evoluindo com gravidade, era paciente evoluindo a óbito. E a gente não tinha tempo de descanso, realmente. A equipe reduzida, os técnicos de enfermagem também estavam sobrecarregados porque também estavam reduzidos. E chegava aqui em casa, eu também não conseguia descansar, porque a adrenalina do plantão inteiro era tão alta que a gente não consegue chegar e conseguir repousar o corpo. A mente ficava, parece que revivendo algumas cenas que não saem assim da cabeça fácil, durante um plantão desses, assim, atípico. Eu vivi plantões atípicos de 10 anos de profissão que eu nunca tinha vivido. Teve momentos que a gente não conseguia abrir setores do hospital porque a gente tinha praticamente toda a enfermagem, ou grande parte dela, contaminada com Covid, vários profissionais de outras categorias também, médicos, fisioterapeutas. Isso comprometia que a gente pudesse manter a nossa capacidade máxima de funcionamento, né? Nós não tínhamos recursos humanos para enfrentar. Eu fui dormir em quarto separado do meu marido, eu não podia botar meus filhos para dormir, eu não podia chegar e abraçar meus filhos. Eu saía correndo pela casa porque eles corriam para me abraçar e eu corria direto para o banheiro, né, para que eles não chegassem perto de mim. Num primeiro momento eu me assustei, eu falei, caramba, eu vou ficar 60 horas dentro de uma unidade de saúde. Aí eu falei, caramba, eu moro com a minha mãe e tal. Mas aí logo depois eu lembrei, cara, eu sou profissional de saúde, eu me formei para isso, entendeu? Eles vão precisar de mim e eu preciso estar lá. Eu atendi muitos profissionais de saúde, colegas meus. Atendi profissionais de saúde na UTI, atendi profissionais de saúde do pronto-socorro, atendi... E é bem delicado a gente atender profissionais de saúde porque eles entendem do que está acontecendo. A minha colega de trabalho, que chegou a mandar mensagem para o nosso grupo de enfermagem que ela estava na casa dela para morrer. Hoje de manhã eu fiz uma peregrinação
em vários hospitais e não consegui que me recebessem em nenhum. Isso até querendo ficar pagando, mas mesmo assim não me receberam. E eu estou agora na minha casa, só esperando a morte chegar. Eu estou nessa agonia, porque quando eles esperam agravar os sintomas, a gente já não tem mais resistência. E ela chegou gravíssima. Eu olhei para ela estava com cianose central, estava hipotensa, estava desidratada. Oi, tudo bem? Tudo bom? Ai, queria tanto te dar um abraço. Ela teria morrido, com certeza. Com certeza. Ela chegou saturando 84% no hospital. Já em dispneia, com hipotensa, com acidose metabólica. Essa história eu vou levar pro resto da minha vida. Eu acho que ficou muito marcante também. O resto da minha vida. Para mim não tem outra história igual, realmente. Verdade. É. A minha saída eu não esperava a festinha que a Vanessa preparou, né? Então todos me aplaudiram e eu pude sentir naquele momento o carinho de todos os colegas que se reuniram ali naquela saída para me desejar uma boa recuperação, para me darem mais ânimo e força para superar melhor aqueles momentos difíceis. A gente tem que ter muito controle emocional para conseguir atender um paciente que é nosso amigo, nosso colega. Estamos trabalhando, às vezes está o tio de um profissional na ala 1, está o primo da outra funcionária na ala 3. Nós tivemos colegas internados, teve um que veio a óbito, né, recentemente. Foi um baque, então a gente sofreu muito, mas tem que continuar, né? Estamos continuando aí, seguindo em frente. Aqui no Brasil, essa doença tem provocado pesadas baixas entre os profissionais de enfermagem. São dezenas de milhares de profissionais de enfermagem que adoeceram e estão adoecendo de Covid-19 nesse período. E atualmente o que nós estamos enfrentando é uma guerra. A enfermagem no Brasil, ela já vinha em um processo de desgaste, tanto físico como mental, muito grande. Já registrávamos altíssimos índices de depressão, de suicídio e de outros tipos de sofrimento mental entre os profissionais de enfermagem brasileiros. Então, com a pandemia, esse índice de desgaste aumentou bastante. Em abril, eu já tive uma crise de choro em casa, né, que eu estava aguentando mais. Meu marido, mas o que está acontecendo? E medo de pegar, né, de contrair o Covid, medo de passar para outras pessoas, né, para os meus filhos, para o meu marido, medo de morrer, porque a gente está vendo aí óbitos todos os dias. Foi a hora que eu comecei com as crises, né, de ansiedade. Eu vinha trabalhar e ficava com taquicardia e, sabe, assim, parecia que estava me sufocando. Aí eu falei, gente, isso não está normal. Eu estava de plantão e aí a gente tinha tido 6 óbitos em uma única tarde e eu vi que eu não tinha condições mais de ficar naquele local porque eu não conseguia fazer nada para que aquelas pessoas parassem de ir a óbito. E aí eu entrei no site, porque eu conheço o projeto de saúde mental do COFEM, e aí eu entrei e falei com uma pessoa lá, um profissional da área da saúde, um enfermeiro, e ele me deu a instrução dizendo que eu estava ali por uma missão, que aquela era a minha missão, e que eu fui capacitado para aquilo. Então você começa a ver seus valores, seus ideais, e eu senti que eu era importante naquele momento, que ali precisava de mim. Nós criamos aqui um projeto chamado Enfermagem Solidária. É um projeto composto por enfermeiros que atuam na área de saúde mental, são voluntários. 130 enfermeiros atuaram nesse projeto e foram atendidos cerca de 6.000 profissionais de enfermagem, né? Os relatos mostram, de fato, um nível de sofrimento muito grande, de sofrimento emocional.
Profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao Covid estão vivenciando uma situação de estresse muito similar ou maior do que aqueles que vivenciam situações de guerra, né? Real, uma situação de guerra real. Soldados que estão no fronte de uma guerra. Até então, tecnicamente, a família não era exposta ao risco. E com a chegada do Covid, né, a família passa, né, a ficar extremamente exposta diante dessa situação, né? Então muda, né, as preocupações que antes eram só captar recursos, agora, além de captar o recurso, eu preciso redobrar os meus cuidados, porque se eu não faço isso, eu coloco em risco meu filho, coloco em risco minha mulher e por aí vai, né? Que a gente entra na UTI do coronavírus, a gente não sai. A gente tem que ficar aqui, segurar ao máximo o tempo que a gente consegue, até para ir no banheiro, para desparamentar, é um risco, porque na hora de desparamentar a gente precipita, pode haver contaminação, então a gente evita sair da UTI. E com isso, a gente fica mais tempo com os EPIs. Então, assim, a máscara N95, ela é necessária pra gente, só que ela tem um processo de vedação que quando eu respiro, a gente se sente um pouco sufocado, e isso é um sinal de que ela está protegendo, né? Ou seja, a gente não está entrando em contato com ar externo, só que a fixação dela é algo que dói muito no rosto, né? Principalmente pessoas que têm sinusite, que já têm uma sensibilidade maior na pele, ou algum tipo de problema de dermatite, fica muito evidente. Parece tão simples, né? Mas quando você passa 12 horas com essa paramentação, começa a pesar no corpo. E o Face Shield, assim, na minha opinião, é o EPI que mais, assim, massacra a gente, porque ele aperta a cabeça. Então, assim, não teve um dia que eu não tenha saído do plantão com dor de cabeça. Quem são os profissionais da linha de frente da enfermagem? Onde eles estão? Estão só no hospital? Não. Eles estão na atenção primária, numa unidade básica de saúde. Eles estão nos portos, nos aeroportos e nas passagens de fronteira, trabalhando como vigilante sanitário. Eles estão atuando nas clínicas de vacinação, ou seja, linha de frente não é só o hospital. Existe uma outra linha de frente que é a linha do planejamento. Nós montamos um grupo de profissionais, um comitê de gerenciamento de crise dentro da instituição. Eu liderei esse grupo e nós começamos a buscar soluções para ver onde estavam os nossos casos, onde eles ocorriam e como a gente podia intervir, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer esse processo. E à medida que a gente tinha as informações, eram atualizadas nesse grupo, nós planejávamos a nossa força de trabalho. A gente articulou os nossos níveis de resposta. A atenção primária, ela passou a dar uma cobertura maior para fazer o isolamento em casa, enquanto a gente cuidava no hospital dos casos mais graves. A gente vai começar por onde? Lá pela final pra cá? Tá presa? Bom dia. Bom dia. Eu nunca imaginei ser enfermeira. Na família também não tinha ninguém que tivesse estudado, tivesse concluído uma faculdade, ou pelo menos iniciado. Eu fui a primeira que saí e fui fazer a faculdade. Outros, e nós vamos fazer aí um itinerário. Caçamba, Promorar, Rodoanel. Bom dia, meu amor. Amor, me diga uma coisa. Alguém aqui teve sintoma de coronavírus? Meus 2 filhos. Foi? E aí? Ficaram bem? Como é que estão? Ficaram bem. Você tá sem máscara por quê? Ai, dá uma. Eu fui tomar banho, sim. Máscara. Pega uma máscara. A gente poderia ter evitado muito amor se a gente tivesse focado muito mais na atenção básica, que era onde fatalmente essa doença ia chegar. Essas pessoas sofreram muito com a pandemia, porque a maioria eram trabalhadores informais, que passaram a não poder mais estar na rua, e fora isso, aqueles que estavam reduziram muito na renda familiar. Ó, tem que lavar a mão todos os dias, por conta do Covid. Tem que usar máscara, lavar as mãos, tá? Eu vou dar uma máscara pra você levar pro seu marido também. Aonde que você falou que tinha um pano pra você passar pra poder pôr o aparelho no seu dedo? Pega lá. Cada mulher
que eu atendo, que está em vulnerabilidade, nessa situação, é como se fosse eu. Cada vez que eu olho uma mulher assim, eu vejo um pouco de mim nela e vejo muito dela em mim. E eu fico imaginando, né, como que seria esse cuidado. Eu gostaria que tivesse um profissional que viesse me ofertar ajuda. Um enfermeiro, um auxiliar, um agente, médico. Ó, seus dedos estão inflamados, ó. Tá ó. E acho que é essa troca. Eu venho fazendo o que eu gostaria que fizessem se fosse comigo. O que a gente consegue fazer aqui na atenção básica, né, na atenção primária, é o que a gente vai refletir muito mais na frente, na secundária, na terciária, nas UTIs, nas grandes emergências que ficaram superlotadas com a pandemia. Você imagina pensar numa logística de 1.400 pacientes internados num momento único, era um cenário de guerra, né? E a gente tinha um prazo de 20 dias para efetivamente estar com tudo funcionando e pensando em tudo, né? Infraestrutura, compra de medicamento, de materiais, equipamentos, né? Respiradores, né? Que na época estava extremamente difícil o acesso, recursos humanos. A gente chegou a contratar mais de 1.200 profissionais simultaneamente, aí, pensando aí nesses 20 dias. E eu vou ter 152 vagas de técnico de enfermagem. Não imaginei que teria esse desafio, né, pela frente. Esse é o momento da gente mostrar e vir com tudo mesmo e falar, opa, esse aqui é o meu cenário. Entendeu? É crítico, é pandemia, a enfermagem está preparada para lidar com isso. Vamos lá. E é liderando a equipe, é ensinando, é na assistência, é gerindo. A gente está em todos os lugares. A enfermagem, ela é onipresente. Eu cresci dentro da comunidade, né? Então eu conheço a realidade de perto. E eu perdi vários amigos para o crime, para as drogas. E pela história da minha família, pela história do meu tio, que precisou pedir esmola para poder sobreviver. Minha avó tem 83 anos hoje, mas ela pediu esmola no Morro da Conceição, que é um morro bem famoso aqui. Então, a história deles me mobilizava para que eu tentasse estudar, tentasse vencer na vida. E eu sabia que eu vencendo na vida eu poderia ajudar outras pessoas. Quem anda de transporte público não tem essa questão de isolamento ou distanciamento social. Principalmente a gente que é da área da saúde e precisa de se deslocar de um hospital para outro e a gente não recebeu nenhum suporte com relação a isso. Não tem, por exemplo, um transporte só para os profissionais ou um meio mais seguro. A gente tem que se arriscar mesmo e a gente vê que dentro do ônibus eu estou usando a máscara, mas outras pessoas que estão bem perto de mim não usam a máscara. A gente recebe menos que um salário mínimo, por isso que a gente trabalha em 2 e 3 empregos. É o valor de R$ 774 reais, e é importante a gente frisar isso. É desrespeitoso com quem está na linha de frente, a gente não tem nenhuma ajuda de custo. A gratificação que a gente recebia antes da pandemia foi cortada a mais de 50% e não tem justificativa, a gente não tem nenhuma resposta. Não tinha tanto equipamento, por exemplo, de EPI, para poder se cuidar e foi uma fatalidade muito grande, a gente perdeu muitos profissionais da área da saúde. E o que me deixa triste porque a gente ser uma categoria tão necessária na saúde e tão desvalorizada é muito contraditório. A gente deveria ter a nossa valorização, nosso respeito, nosso reconhecimento. E a gente não tem. A gente não recebe ainda hoje, em alguns municípios, a insalubridade em grau máximo. O que é um absurdo, porque a gente está no meio de uma pandemia, trabalhando absurdamente mais e numa condição de contágio muito maior. E ainda assim existem governantes que acham que a gente não deve receber a insalubridade máxima. Acha que o que a gente recebe tá bom, tá ok. E não é assim. E é por isso que eu acredito que os profissionais eles trabalham muito para tentar ter uma renda que consiga dar um pouco de qualidade em casa, né?
O herói, ele é de revista, entende? Compreende? Isso é muito delicado, porque assim, parece que a gente está sendo ingrato. E não é ingratidão, muito pelo contrário, é lindo. Eu moro num prédio onde o pessoal saiu na varanda para poder aplaudir a gente. Eu, caramba, que legal isso, é tão raro a gente receber reconhecimento. A gente é muito carente de reconhecimento. Só que não é somente esse tipo de reconhecimento que a gente quer. A gente quer também um reconhecimento financeiro, a gente precisa disso. Imagina um colega ter que se submeter a uma jornada tripla, quádrupla, porque ele tem uma casa também, tem uma família, para poder ter uma renda suficiente para mantê-lo. Que tipo de assistência de qualidade ele consegue oferecer para os seus pacientes? Que tipo de qualidade de vida ele tem? Compreende? A gente montou hospitais de campanha dentro do estádio e aí a gente vê qual é a prioridade do país no momento. Se é realmente a saúde ou se são outras questões. Nós temos que sair melhores do que nós entramos. E para a gente sair melhor do que nós entramos, nós precisamos ter a humildade de avaliar o que nós acertamos, o que nós erramos, e não é erro no sentido de culpa. Na verdade, a pergunta deveria ser: o que nós precisamos aprimorar? Que tem dificultado a aprovação de 2 projetos que eu considero dos mais importantes para melhorar a condição de trabalho dos profissionais de enfermagem, que é a jornada de trabalho, a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas e um piso salarial nacional. É exatamente esse lobby muito pesado que o setor privado da área de saúde, o setor filantrópico também, e boa parte dos prefeitos tem exercido dentro do Congresso Nacional para que esses projetos não avancem. Só para você ter uma ideia, o projeto mais antigo que visa regulamentar a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem é do ano de 2000. Foi aprovado no Senado, desde 2005, que está na Câmara dos Deputados, e desde 2009, após tramitar nas comissões, aguarda para entrar na pauta e na ordem do dia para ser votado em plenário. As 30 horas são urgentes. E uma remuneração decente, melhor, também é urgente. Isso é para ontem. Ser enfermeira, é um dom, uma vocação. Não é para qualquer um, né? Porque todo cuidado envolve o amor, a responsabilidade, estudo também. A gente está ali já há meses no pronto-socorro, nessa linha de frente e enfrentando, né? Colocando nossa vida à disposição da nossa função, que nós nos prontificamos a fazer, fazendo com todo amor, com toda dedicação, querendo que esse período seja o mais curto possível para o paciente, mas se não for curto, a gente vai continuar lá, vai continuar cuidando dele. É a minha missão de vida, não é só a minha profissão, não é só um juramento que eu fiz, não é só um diploma, é a minha identidade enquanto ser humano, eu sou enfermeiro, entendeu? Aonde quer que eu esteja. Quando eu passei para a enfermagem, era o orgulho do meu pai. Ele sempre fez questão de falar: minha filha é enfermeira.